já fazendo cerca de 10 anos desde que ele se formou no ensino médio e se mudou do interior para a cidade. Havia viagens para o trabalho e carros lotados tremendo. Havia muito mais trabalho a fazer e eu tinha que passar todo o meu tempo livre nisso. Ele pensou que nunca se tornaria o chefe de tal instituição. Mal conseguiu pegar o último trem novamente. Ele pensou tristemente que nem nos fins de semana tinha energia para ler seus romances históricos favoritos. Não fica mais fácil dia após dia. Deitado em sua cama em casa, ele sentia um tédio mortal pelo ídolo de sua aldeia natal. Quando acordou de manhã, percebeu que estava cheio de sensações estranhas. Algo estava errado. Ele olhou para as mãos e descobriu que tinham diminuído. Seu corpo tinha encolhido para o tamanho de uma criança. Ele olhou ansiosamente para fora da janela e não reconheceu a área. Seus pensamentos foram interrompidos por uma voz que o chamava de Sr. Ferhuang. Ele viu uma garota agitada que parecia uma empregada doméstica, que lhe disse que era perigoso estar perto da janela. O menino pediu desculpas e perguntou quem ela era. A empregada chamada Tio levantou as mãos e perguntou se ele tinha esquecido de tudo. Wang olhou para fora da janela novamente e disse que a vista do jardim era deslumbrante e fascinante. A empregada ficou ainda mais surpresa e perguntou ao Sr. Pe Wang como ele sabia palavras tão complexas, já que ele tinha pouco mais de 2 anos. Wang pensou sobre isso. Ele acreditava que não tinha 2 anos, mas quase 30, e era um funcionário de uma empresa de Tóquio. Ele não conseguia entender que tipo de corpo pequeno ele tinha ou de onde a empregada tinha vindo. Ele não entendia o que estava acontecendo com ele. De onde vieram as memórias de outra vida? Esta é a mesma reencarnação? Perguntou Wang a Tio, a empregada. A garota confirmou feliz que sim. O menino fez a próxima pergunta. Pergunta que ele fez para Tio se era verdade que seu nome era Van Neri. A empregada pulou de surpresa. Ele pode mesmo pronunciar seu sobrenome. É maravilhoso. HEK muito esperto. Van perguntou novamente se era verdade que seu pai era Jalpa Marqueifeiro e seus irmãos eram Marcheiardo e Sexto. A empregada, ainda surpresa, disse que Van quase nunca via a senhorita Iardo e Sexto, mas ele conhecia seus nomes. Van olhou nos olhos de Tio e perguntou a ela, mas onde eles estão? Toda a família de Marquês Jalpa Pulantífero estava reunida em uma longa mesa de café da manhã. Havia seu filho mais velho Marchalego Fero, com 14 anos, seu segundo filho Iardo Gaifero, com 10 anos, e seu terceiro filho Sexto Afero, com 8 anos. Todos tomavam suas próprias refeições e Van tinha uma empregada ao seu lado o tempo todo para ficar de olho em seus modos. Ela elogiou o garoto pelo fato de ele até comer vegetais com muito cuidado e sentar-se quieto, sem derramar nada. Van pensou que ele estava se saindo muito bem. Ainda não conseguia entender onde estava. Havia muita atenção para ele. Talvez seja um cabaré e ele esteja aqui como convidado de honra. Então ele teria dado a eles 30.000 ienes cada, mesmo que piadas estivessem fora de lugar. Outra pergunta o incomodava. Aparentemente, depois de renascer neste mundo, ele ainda tem memórias de sua vida passada, mas ainda não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Van provou as cenouras que estavam em seu prato e as achou muito boas e deliciosas. Neste momento, o Marquês se virou para Iardo e perguntou o que ele ia ensinar hoje. O menino respondeu que hoje aprenderia magia do fogo e formação de batalha. Van pensou entediado que no almoço seu pai perguntaria às crianças menores de 10 anos o que elas fariam e no jantar ele perguntaria como foi. E assim é todos os dias, seja uma tradição da aristocracia ou apenas crianças descansarem de manhã e à tarde. Receber educação e aulas de esgrima. Marquês Jalpa acariciou sua barba e perguntou a Sexto o que ele achava. Ele respondeu que também pretendia estudar magia. Val já sabia que geralmente não lhe perguntavam, mas desta vez seu pai também o interpelou, fazendo a mesma pergunta que aos outros irmãos. Wang respondeu que não sabia muito, então primeiro estudaria a cultura e história deste país. Todos na mesa olharam para ele com suspeita. Depois de um breve silêncio, o Marquês riu alto e declarou que o tinham mimado porque ele era o último filho de sua esposa Mia, mas ele cresceu para ser um bebê maravilhoso. Ele percebeu que sua magia de fogo deve ser tão forte quanto a dele e de Mira. Ele assumiu que sua família agora estava em boas mãos e aguardaria ansiosamente uma avaliação justa de sua magia no teste daqui a 6 anos. O Marquês olhou para Wang e disse que esperava o melhor para ele. Val já sabia que neste mundo onde a magia era comum, importava qual tipo de magia se adequava a quem. 2 tipos são exigidos dos aristocratas: magia dos 4 elementos, fogo, água, vento e terra, para proteger a casa e o território, ou magia de cura. Ter qualquer outro tipo de magia é vergonhoso.
Seu pai e irmãos tinham a habilidade de usar magia dos 4 elementos, mas ele acreditava que outros tipos de magia, dependendo do método de uso, também poderiam ser úteis. Casa Fero, como uma aristocracia, é uma província em um estado militarista que se especializa em força militar, especialmente o atributo de fogo. Para ser poderoso no ataque, primeiro deve haver uma civilização neste mundo tão avançada quanto os países da Idade Média ou do início da Era Moderna, mas devido à conveniência da magia, a prevalência de pólvora é extremamente baixa aqui. As armas são principalmente espadas, lanças e arcos. O mais importante aqui é a magia. Existem 3 continentes e inúmeras ilhas neste mundo. Valg estava atualmente em um vasto país na parte sul do continente grande ocidental. Este era o reino de Scuderia, cuja família real governava há 300 anos e continuava a expandir gradualmente suas possessões. O atual rei lidera uma aristocracia militar para invadir países pequenos e então conquistá-los. Valg pensou em como isso se parecia com o fato de que seu pai havia sido elevado ao cargo de marquês durante a guerra. Este era o único porto por onde os navios passavam, pois havia enormes monstros no fundo do mar esperando para atacar. Olhando para o mapa, Valg percebeu que os navios teriam dificuldade se fossem pegas nesse estreito. O garoto chegou à conclusão de que se existe magia, então existem animais que se parecem com monstros. Ele decidiu que a era da descoberta ainda não era possível. Até também informou que existem diferentes raças neste mundo, elfos, anões, antropomorfos e outros. Na maioria dos casos, eles estão isolados uns dos outros, então raramente se encontram. Wang disse à empregada que era muito complicado explicar tudo. Até então sugeriu que o Sr. Wang tirasse uma soneca. O menino recusou e disse que estava bem, e só perguntou por que queria saber sobre isso. Por sua vez, ele perguntou se ela estava cansada. A garota respondeu que estava bem. Valg perguntou sobre ferramentas mágicas, e ela respondeu que cristais mágicos, algumas pedras preciosas e minerais têm a capacidade de armazenar poder mágico, e as ferramentas são criadas com base em suas habilidades mágicas. Então ele fez uma pergunta à empregada sobre magia, a qual ela respondeu com base em seu próprio conhecimento. Todos que observaram este menino, que mostrou habilidades notáveis, pensaram que ele era um prodígio infantil. Algumas pessoas não conseguiam acreditar que ele realmente tinha apenas 2 anos de idade. Eles também ficaram surpresos com sua preocupação com o plebeus, isso foi surpreendente vindo de um aristocrata. O mordomo SATA sugeriu que o Sr. K.S. Wang provavelmente estava estudando letras e números primos agora. Ele perguntou quantos deles o menino já tinha memorizado. O menino sabia que o SATA era um mordomo capaz que havia apoiado seu pai por muitos anos e parecia nunca ter falado com ele antes. Espada fez uma cara séria e repetiu sua pergunta. O menino pensou que o mordomo não deveria se comunicar com uma criança de 2 anos, mas disse que ele era bom em falar e ouvir, porém as letras ainda estavam um pouco confusas. Então o mordomo perguntou sobre os números. Wang encolheu os ombros sabiamente e perguntou se era algo como adição e subtração. Ele ficou muito entediado e queria escapar. Espada mostrou 2 dedos em sua mão esquerda e 3 dedos na direita, e perguntou quantos dedos ele estava mostrando no total. O menino respondeu que seriam 5 dedos. O mordomo também testou suas habilidades de subtração e disse que estudaria com ele 2 vezes por semana. Aprender com ele parecia um inferno para Van. Não era algo que uma criança de 2 anos deveria aprender. Quando ele olhou para o rosto inexpressivo de Espada, ele até se perguntou se ele era um androide ou se fosse uma criatura demoníaca, provavelmente seria um golem ou morto-vivo, mas ainda assim ele continuou suas aulas infernais. Ele aprendeu a ler e escrever em apenas algumas semanas e aprendeu muitas coisas, como o sistema da aristocracia, o governo do reino e as regras da guerra, tudo isso para uma criança de 2 anos. Assim, Wang passou 2 anos de sua vida estudando. Além da ciência, ele estudou esgrima e todos acharam que ele tinha bons reflexos. Ele estava brincando na sala com as criadas, a esgrima era uma atividade muito divertida. Ele estava praticando com Tio e Mou, e era como um jogo emocionante. Brincando, a garota acusou o tio de insultar Val ao derrotá-lo e ela deveria se arrepender disso e o mestre deveria puni-la. As criadas seguraram Tio pelos braços e ela confessou que havia cometido um pecado mortal ao insultar seu mestre, e o menino de forma brincalhona deu um tapa na testa dela. A punição foi feita, mas como esperado, Wang apenas estava brincando com as criadas há meio ano quando tinha 5 anos de idade, e o treinamento aconteceu. Todos os dias ele já podia lutar com jovens futuros guerreiros. Em sua vida anterior, ele frequentava aulas de judô e karatê no ensino médio, então ele gostava de artes marciais.
Deram a ele uma espada leve e um escudo. Yvon lembrou-se das instruções de seu treinador de que você pode vencer se acertar primeiro no judô. É importante desequilibrar seu oponente. E no karatê você precisa antecipar os movimentos do oponente para desferir um golpe eficaz. Ele também poderia usar esses 2 pontos na esgrima. Seu próximo oponente tinha cerca de 10 anos e era alto, com braços e pernas longas. Pegando uma espada de madeira e balançando-a, ele mantinha a distância de Valg, mas ele era apenas uma criança, então seus ataques sempre eram os mesmos. Eles têm seus próprios hábitos e movimentos. Depois de observá-los várias vezes, foi fácil vencer, especialmente porque ele tinha uma enorme experiência de 30 anos. Os adultos ao redor o consideravam um prodígio infantil e notavam seu talento inquestionável para a esgrima. Os servos continuaram a apontar que, ao contrário do Sr. Card e do Sr. Sexto, Van era mais fácil de conversar. Além disso, eles não estavam interessados na esgrima, já que estavam envolvidos em magia de fogo. No entanto, com tudo isso, eles notaram uma certa peculiaridade do Sr. Canel Wang. Um dia, o vice-chefe dos The Knights, um dos membros mais fortes da família Marquet, se aproximou de Wang e pediu para ver suas mãos. O menino relutantemente. Ao perceber, denotou que não tinha calos e a pele de suas palmas era macia. Wang pediu desculpas e disse que treinaria mais quando crescesse. O homem disse que pensava que Wang estava perdendo para seus alunos e treinando à noite, mas parece que estava errado. Wang disse que também estudaria quando pudesse. Ele assegurou ao cavaleiro que nunca deixaria de gostar de esgrima. De disse ao menino que ouvirá dizer que Azato o instruíra a aprender 3 vezes mais do que o normal. Val ficou indignado com a quantidade de estudos, achando estranho ser o único a estudar de manhã à noite. Depois disso, De aconselhou o menino a contatá-lo se quisesse praticar mais com a espada. Ele afirmou que o velho mordomo estava muito interessado em estudar e alguém como ele, capaz de julgar pessoas com imparcialidade, sentia que o Sr. Ben e o Wang deveriam seguir o caminho da espada. Ele tinha um talento inato, mas primeiro precisava aprender o básico, construir seus músculos e então praticar diariamente. Ele assegurou ao menino que mais cedo ou mais tarde o faria o maior espadachim do reino. V não conseguia acreditar que D estava falando sério. No entanto, depois de confirmar o contrário, V disse que gostava de espadas, mas também gostava de estudar. Ele prometeu que tentaria em ambas as direções. D ficou um pouco chateado, mas disse que pelo menos ainda seria o responsável por treiná-lo. Val pediu ao cavaleiro para ser um pouco mais cortês com ele. D concordou e disse que, claro, prestaria atenção nele porque ainda era uma criança, mas isso era outra mentira. D o fez fazer 100 flexões, 100 agachamentos e 100 saltos, além de corridas intermináveis no campo. Exaustas, o menino disse que precisava descansar porque acabará de correr. D disse que ele descansaria mais tarde e o instou a correr com ele. Val percebeu que D era um verdadeiro demônio. Ele fez o seu melhor e sentou-se no banco para descansar. O cavaleiro descansado percebeu isso e disse que enquanto ele estava descansando, não estava fazendo nada. Então por que eles não removem esse banco de madeira e sentam do lado de fora? V mudou sua opinião original sobre ele, percebendo que D não era um demônio, apenas um idiota completo. Este maníaco era um completo imbecil. Os alunos mais velhos desejaram boa sorte a ele e o aconselharam a fazer o que o vice-diretor disse enquanto ele descansava no banco. Até que ele se aproximou dele e o elogiou por fazer um bom trabalho. Wang agradeceu a garota e ela disse admirando que era ótimo que ele desse o seu melhor todos os dias. Val pensou em como era difícil para ele, mas desde que ele renasceu, algo divertido acontecia todos os dias. O senso de satisfação que ele poderia experimentar em sua vida anterior era um dos novos sentimentos para ele. Agora, ele decidiu que se tornaria o melhor aristocrata do mundo e desfrutaria de uma vida feliz. 3 anos depois, algo mudou. Alguns anos atrás, Wang foi chamado de prodígio. Ele nem acreditava que poderia ser verdade. Sentia-se como um fracasso. Sua segunda vida, que era tão brilhante, acabou abruptamente 2 anos atrás. Quando Wang tinha 6 anos, estava na cidade pela primeira vez. Sua imaginação foi cativada pelos inúmeros prédios e pela arquitetura da metrópole. Ele nunca parou de observar com interesse o grande número de pessoas que viviam ali. Uma empregada falou com ele, acompanhando-o em um passeio, e perguntou onde ele queria ir. Talvez ele quisesse ir ao mercado. O Van de 6 anos ainda tinha memórias de sua vida passada. Ele renasceu como o 4º filho de um marquês e passou pelo inferno de estudar e fazer aulas de esgrima todos os dias. Chamavam-no de prodígio aqui. Muitas pessoas diziam que recrutas de 12 anos já não ficavam ao lado do Sr. Benan Wang, mesmo que a diferença em suas fisionomias fosse muito grande.
e ele aprendia o que os adultos geralmente aprendiam. Foi óbvio até que lhe disseram que ele era um gênio e até conseguia se destacar na esgrima, e talvez um dia conseguisse superar seus irmãos e se tornar o chefe da família. Val sabia que no mundo da aristocracia era cada um por si: dinheiro, status, reputação e poder. O vencedor leva tudo. Tornar-se um pode mudar drasticamente o futuro. Portanto, uma tentativa contra o irmão mais novo que mostra grande promessa é uma coisa comum para a aristocracia. E infelizmente V não podia dizer que tinha um bom relacionamento com seus irmãos. Ele sabia que eles poderiam matá-lo sem hesitar. Em outras palavras, se V realmente quisesse se tornar o chefe da família, as chances de ser morto só aumentariam, caso não conseguisse viver feliz com tal vida. Naquele dia, ele se aproximou de tio e disse que queria dar um passeio. Ele só queria ser uma criança normal. Wang decidiu ser um folgado. Mesmo que tivesse decidido, Val não tinha ideia de como se divertir neste mundo, pois mesmo em sua vida anterior ele era um viciado em trabalho. Tio o levou para o melhor mercado da cidade para assistir e fazer algumas compras. O menino percebeu que o mercado estava cheio de pessoas. De repente, Val viu um belo prédio com colunas majestosas e perguntou à empregada o que era. A garota disse que era a empresa de Mary, que tem filiais por todo o reino. O jovem mestre percebeu que aquele prédio era tão grande e bonito. Ele gostou muito dele. De repente, ele viu um homem amarrado sendo levado por uma corda em direção à loja de Mary, e era uma criança. O homem que liderava o escravo disse aos transeuntes que estavam olhando para eles para seguirem seu próprio caminho, em vez de ficarem olhando. Isso não era um espetáculo para eles. Wang perguntou quem era a criança e por que ele estava amarrado. O homem respondeu que era a melhor coisa que podia fazer pelo seu filho. Wang perguntou sobre seus problemas e o homem respondeu que seu filho estava endividado, então ele o venderia como escravo. De acordo com a lei da escravidão, apenas 2 tipos de escravos são permitidos: a escravidão baseada em dívidas e a escravidão baseada em crimes. No entanto, há muito tempo as famílias pobres têm vendido crianças que não conseguem alimentar para a escravidão em prol de seu sustento. O menino percebeu que o homem havia transferido dívidas para seu filho para transformá-lo em escravo. Ele viu que, apesar de sua aparência terrível, esse cara nem mesmo dava uma voz. Aparentemente isso se deve ao fato de que a escravidão se tornou comum na sociedade e todos estão acostumados a olhar para isso. Isso o deixou enojado. Nesse momento, uma garota reconheceu Van como filho do marquês e o anunciou em voz alta. Ela olhou para sua roupa, que estava coroada com o brasão da família, e disse que era o famoso Sr. Van Niefero, o prodígio. A garota o abordou com respeito e o convidou para se juntar à companhia de Mary. Ela perguntou o que estavam procurando e se dispôs a preparar qualquer coisa que eles precisassem. Ela pediu para que a chamassem de Rosélia e agradeceu por visitá-los. O homem que queria entregar seu filho à escravidão olhou para o menino e sussurrou que ele era um dos 7. Rosélia pôde perceber pela expressão de V que ele estava preocupado em ser punido por abusar do sistema de escravidão. Ela também viu que um homem havia vindo vender uma criança para a escravidão e parecia ter cerca de 8 anos. Rosélia perguntou ao homem quanto ele valia e que tipo de magia ele tinha. O homem respondeu que era mestre em magia dos ladrões e Rosélia ofereceu 3 moedas de prata pelo rapaz. O homem começou a regatear, afirmando que a loja do outro lado da rua pagava mais de 5 moedas de prata por cada escravo. Quanto mais tempo um escravo pode trabalhar, mais caro ele é claro. Rosélia manteve sua posição. Ela disse que qualquer loja compra por um preço mais baixo que a média e pretende dar 3 moedas de prata pelo rapaz. Se ele fosse uma menina, ela dobraria o preço, pois um menino pequeno é de pouco uso, custa menos, incluindo o custo de criá-lo. O homem jurou com raiva e bateu no menino, dizendo que era até impossível tirar dinheiro normal dele. Wang tentou deter o homem malvado e disse que aquela era seu filho e ele não deveria fazer aquilo. O homem o aconselhou a ficar quieto e não interferir. Rosélia se virou para o homem e o instou a não ser idiota. Agora ninguém vai comprar esse cara de jeito nenhum. Quem sabe ele possa até estar mentindo sobre essa criança. O malvado pai acusou a garota de sempre o fazer de bobo e não pretende mais vendê-lo para ela. Ele ordenou que seu filho se levantasse porque estavam indo para outra loja. De repente, Wang se virou para o traficante de crianças e disse que estava comprando uma criança por 5 moedas de prata. O homem congelou de surpresa. Val estava pensando naquele momento que se as coisas continuassem assim, esse menino seria morto eventualmente. O homem perguntou incrédulo se ele tinha o dinheiro. Von respondeu afirmativamente. Tio disse plangente que eles só tinham preparado moedas de ouro e não tinham nenhuma moeda de prata disponível. Rosélia então ofereceu trocar as moedas por moedas de prata. Depois de receber o dinheiro, o homem saiu imediatamente sem sequer desamarrar as mãos do filho.
Val se inclinou para ajudar a criança a se libertar das amarras e perguntou se ele estava ferido e podia se mover sozinho. Depois disso, Wang deu seu nome e perguntou qual era o nome do menino. Ele disse que seu nome era Cãoson. Van disse a ele que agora estava livre para ir para onde quisesse. Tio perguntou por que ele não o comprou como escravo. Ele disse que estava apenas pensando em ajudá-lo. Tio lembrou ao jovem mestre que seu pai o expulsou de casa. V percebeu que estava sendo completamente irresponsável, pois esse cara não deveria estar vagando pelas ruas sozinho. Ele sugeriu que Kamen fosse para sua casa e talvez encontrasse um emprego lá. Tio obedecendo. E disse que o Marquês dificilmente permitiria mais do que o castelo inteiro ser deixado na mansão apenas se, como seu escravo, Valde pedisse desculpas ao garoto e perguntasse se ele estava bem com isso. Cãoson assentiu silenciosamente. Wang sugeriu que olhassem as roupas para ele primeiro, já que ele estaria perto dele agora e precisaria de roupas boas. Rosélia disse que primeiro precisavam assinar um contrato e pediu por suas mãos. Assim que tocou suas mãos, uma marca escura apareceu na mão de Cãoson. A garota explicou que este era um contrato de escravidão e que a marca na mão do escravo permaneceria enquanto o contrato não fosse terminado. Ela era uma maga de contrato e disse que desta vez não cobraria nenhum pagamento, já que era a primeira vez deles ali. V agradeceu a garota, mas se sentiu culpado por Kamen ter sido marcado como escravo por causa dele. Rosélia, por outro lado, ficou lisonjeada pela gratidão do aristocrata. Então ela acompanhou os dois jovens até o salão para escolher roupas para Cãoson. Valde pediu a Rosélia para ajudar a escolher algumas roupas para o escravo, e ela optou por roupas feitas de bom tecido. Ela disse que os escravos geralmente recebiam roupas mais simples, mas que era isso que ela recomendaria. V assegurou a Rosélia que não queria que Cãoson parecesse um escravo. Então a garota sugeriu roupas íntimas e sapatos que combinavam com as roupas escolhidas. Valde pensou que todo tipo de coisa acontecia, mas ele comprou um escravo em sua primeira caminhada. Finalmente, as compras foram concluídas e agora tudo parecia estar em ordem na mansão do Marquês. Cãoson abriu a porta do quarto do mestre um pouco e o abordou. Ele disse a V que o vice-chefe dos cavaleiros estava procurando por ele. O jovem mestre pediu para dizer que ele não estava aqui. Cãoson disse que provavelmente ele já sabia que o mestre estava mentindo. Valde notou que Cãoson não estava usando luvas e perguntou por que ele não estava. Porque ele provavelmente não gosta quando você vê a marca. O escravo respondeu que isso prendia ela, então que fosse à vista de todos. Wang protestou indignado e disse que ele não deveria mostrar esse escravo, Mark, já que tinha comprado luvas para ele fazer isso. Envergonhado, Kamen tirou suas luvas e começou a colocá-las em suas mãos. Houve uma comoção do lado de fora da porta, enquanto D procurava pelo Sr. Tena. Ele não conseguia entender para onde o menino tinha ido desde que uma testemunha tinha entrado recentemente no quarto. Todos os seus sentimentos pelo mestre eram apenas uma ilusão. Van mal conseguiu se esconder quando D irrompeu no quarto. Ele perguntou a Kamon por que havia migalhas em seu rosto, não estavam lá antes. O jovem perguntou que migalhas ele queria dizer. O vice-líder dos cavaleiros estava indignado e disse que já as havia comido. Ele subornou Cãoson para parar de ignorar suas ordens. Confuso, Cãoson disse que era escravo do mestre Wang e afinal. O cavaleiro ficou indignado e disse que alguém deveria ter coragem de dizer tal coisa a ele. Nesse caso, ele o treinaria no lugar do Sr. Kizwang. Ele deveria se sentir lisonjeado com isso. Saindo de seu esconderijo, V realmente sentiu pena do pobre rapaz. Assim, Wang se tornou preguiçoso em prol de um bom futuro. Ele queria ser considerado uma criança comum, não um prodígio. Ele decidiu que se Cãoson ficasse cansado, ele assumiria o treinamento. V já tinha 8 anos e havia uma opinião entre os servos e os moradores da cidade de que esse prodígio logo teria um teste de magia. Todos estavam ansiosos por isso. Muitas pessoas sonhavam que Wang se tornaria um lorde porque ele era muito gentil com as pessoas comuns. Algumas pessoas tinham 100% de certeza de que o Sr. P. Wang tinha magia de fogo, assim como todos os irmãos da família Marquês Fero. No entanto, no teste, ficou claro que ele não possuía nenhum dos elementos dos 4. Descobriu-se que o pequeno Wang tinha alguma habilidade de produção. Magia que permite criar objetos, também é frequentemente chamada de um dos tipos mais mal-sucedidos de magia. Essa era a magia também conhecida como alquimia. Você pode usá-la para preparar materiais como ferro e cobre e então imaginar uma forma em sua mente para criar uma espada ou acessório.
É impossível criar algo mais com essa magia, já que até mesmo armas e joias consomem muita energia mágica, enquanto outras pessoas podem facilmente criar itens sem usar qualquer magia. Inventores e ferreiros não precisam disso,